Eu quero comentar nesse vídeo aqui uma reportagem extraordinária que foi publicada na última edição da revista Piauí. A reportagem se chama A Viagem do Vagão, como Eduardo Bolsonaro acabou virando quase tudo o que não era. E eu tenho que elogiar aqui o artigo da Thaís Bilenque, porque, como eu disse, é extraordinário. Ela traz um perfil aqui do 03, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e possivelmente o mais radicalizado de todos os filhos do Bolsonaro. E ela faz um artigo aqui, são muitas páginas, é um artigo completo, ela consegue vincular diferentes momentos, diferentes posturas do Eduardo Bolsonaro. É realmente um artigo primoroso, primoroso. É um feito o que a Thaís conseguiu extrair desse cara. E basicamente o que você tem aqui nesse artigo é a genealogia da radicalização. Como alguém que não era radical passa a se tornar um extremista de direita, nesse caso, com o Eduardo Bolsonaro. Mas antes de entrarmos no artigo, aqui eu quero citar alguns trechos do artigo para vocês, a gente analisar um pouco essa posição e a trajetória do Eduardo Bolsonaro. Eu quero fazer uma crítica aqui. Até recentemente eu li um artigo falando sobre fake news e dizia assim que um dos grandes obstáculos para enfrentar a fake news, primeiro porque as mentiras se propagam mais rapidamente, né? As pessoas gostam de coisas sensacionalistas, as pessoas gostam de coisas que são malucas muitas vezes, mas que elas compartilham porque elas acham que aquilo ali é emergencial, né? É uma denúncia, é um alerta, é urgente, elas vão lá e compartilham. Então as mentiras se propagam muito mais rapidamente do que a verdade. Mas por outro lado, você tem um grande obstáculo para confrontar a mentira, porque assim, portais de fake news, portais mentirosos, portais extremistas, eles são gratuitos, eles são abertos ao público. Você vai lá num site de algum bolsonarista maluco, você vai lá e é grátis, você não paga nada para ler aquilo ali. Enquanto que se for no jornal, de fato um grande jornal, a maioria deles você tem que pagar para ler as notícias. Então, por exemplo, se você for ler a Folha de São Paulo, você tem lá um número X de artigos gratuitos, depois tem que pagar, depois tem que ser assinante de jornal. O New York Times também, Washington Post, grandes jornais, eles têm geralmente aquilo que chama de paywall, que é uma barreira de pagamento. Você pode ler um sample, você pode ler uma amostra daquilo ali, depois tem que pagar para ler mais. São raríssimos os grandes jornais gratuitos, que você pode consultar livremente na internet. Eu consigo pensar aqui no The Guardian, que é um grande jornal britânico excelente, que é o que eu consulto via de regra, e o El País também, que eu acho que praticamente é tudo de graça. Não sei se tem alguma coisa que é pago lá no El País. Mas de restos de mais jornais, bem, o G1 também você pode consultar gratuitamente. Mas de restos de mais jornais, você geralmente tem que pagar uma assinatura para poder ler e consultar o material. E o mesmo vale para a revista Piauí, que tem artigos excepcionais, tem grandes artigos aqui que são bastante completos, são análises profundas da sociedade, mas que são pagos. Então, assim, eles acabam evitando que uma grande parcela da população tenha acesso a esse material por causa do modelo de negócios deles. Talvez houvesse alguma saída para isso, né? Algum tipo de pagamento por artigo, por exemplo, que eu possa aqui pagar um artigo e acessar, ou um sistema como o Kindle Unlimited, que você possa pagar e ter acesso a todos os jornais. Porque é difícil ter acesso quando você tem todos os jornais que estão cobrando, você tem que pagar a assinatura do Estadão, da Folha, pagar a assinatura do Globo, pagar a assinatura de um monte de jornais diferentes. Aí fica complicado, aí limita muito o seu acesso a um tipo de jornalismo mais sério, mais criterioso, que, via de regra, não propaga fake news também. Eu consegui ler esse artigo porque me mandaram, senão não teria acesso a este artigo. Bem, então vamos analisar aqui o que o artigo A Viagem do Vagão diz. Então começa apresentando o Eduardo Bolsonaro com uma foto, né, uma foto muito expressiva tirada pelo Diego Bressani. Essa foto aqui, gente, vai entrar para os anais da história da fotografia e da política brasileira. Você tem o Eduardo Bolsonaro com uma pilha de livros revisionistas históricos. Você tem um livro lá, 1964, que serve de base para o documentário do Brasil Paralelo. Você tem o livro do Ustra, que é citado como referência do Bolsonaro também. Você tem o livro Feminismo da Campanholo, que é um livro revisionista histórico também, altamente distorcido, até onde eu pude ter acesso. Você tem o livro do Olavo de Carvalho, que na verdade acaba representando o próprio leitor do livro ali. Você tem uma foto do Eduardo Bolsonaro que sintetiza o idiota ali. Você tem um outro que é Caráter e Liderança e Desconstruindo Paulo Freire, de um olavista, de alguém que faz parte do Brasil Paralelo também, que está constantemente nos documentários dele. Ou seja, tem uma coleção aqui de obras. Bem, é essa turma, né? Essa turma aí da extrema-direita, que não gosta muito de livro, na verdade, como a gente vai ver. Eu vou pular logo para diante na reportagem, no qual começa já a traçar o perfil psicológico do Eduardo Bolsonaro. Fala sobre a aproximação dele com a extrema-direita norte-americana, com o Trump e com o Steve Bannon também. Então aqui nesse trecho que eu quero citar, fala sobre a relação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon. Diz o seguinte:
Eduardo o considera, o Steve Bannon, uma mente brilhante e uma pessoa de notoriedade. Em 2019, numa entrevista para Piauí, ele definiu a sua relação com o estrategista. Somos pessoas que conversam sobre tudo, temos uma visão de mundo bem semelhante. Prezamos valores conservadores. Como a gente quer ter essa proximidade, já que a esquerda consegue se articular globalmente, o mínimo que a gente tem que fazer é estar em contato com os nossos pares para ver o que acontece lá. Aprender com os erros dos outros, evitar futuros erros. Isso citando o Eduardo falando. Daí aqui prossegue. Os laços de Bannon com racistas e supremacistas brancos nos Estados Unidos nunca incomodaram o deputado. Citando aqui o Eduardo agora. É igual a Jair Bolsonaro. Racista, machista, xenófobo, misógino. Todo mundo que é de direita e pisa fora do politicamente correto recebe esses rótulos. Quando fiquei sabendo desse tipo de acusação contra ele, contra o Steve Bannon, na minha cabeça foi um ponto positivo a favor de Steve Bannon. Ou seja, que isso tem dois elementos. O primeiro deles é essa aproximação entre a extrema-direita brasileira e a extrema-direita norte-americana na figura do Steve Bannon, que é alguém, como vocês sabem, que foi responsável pela eleição do Trump. O Steve Bannon é o cérebro por trás da estratégia digital do Trump e que levou a vitória dele nas eleições. E que de fato é alguém que tem vínculos com os supremacistas brancos e racistas nos Estados Unidos. Isso não é desconhecido. O portal que ele editava, que era o Breitbart News, tem notícias racistas, misóginas, homofóbicas. Bem, é o tipo de viés que eles defendem sim. E pro Eduardo Bolsonaro, o fato de acusarem, ou o fato de ele ser supremacista branco e misógino e racista e homofóbico, para ele são pontos positivos. Porque é o mesmo modo como atacam o pai dele, que de fato também é racista, homofóbico e misógino. Então, assim, é um fator de identificação. Meu pai é assim, Steve Bannon é assim, logo a gente tem relações aqui. A gente concorda com um monte de coisa. Mais adiante, ele fala sobre como a postura do Eduardo Bolsonaro, um olavista, um discípulo do Olavo de Carvalho, impacta na diplomacia brasileira agora. Então diz o seguinte reportagem. Entre os setores do governo Bolsonaro que mais assustam pelo radicalismo, a política externa ocupa um lugar de honra. E quase tudo ali tem a mão do Eduardo, a começar pelo chanceler Ernesto Araújo, um obscuro diplomata do Itamaraty. Daí mais adiante diz o seguinte. Ainda na campanha, o diplomata, o Ernesto Araújo, escrevera outro ensaio, não divulgado publicamente, que fizera chegar às mãos de Olavo de Carvalho, que por sua vez encaminhou-o para Eduardo, com elogios. Depois da vitória do Bolsonaro, quando se discutiu quem ocuparia o Itamaraty, Eduardo sugeriu Araújo, o pai acatou. Martins, por sua vez, aqui fala Felipe G. Martins, Martins, por sua vez, tornou-se assessor para assuntos internacionais do Planalto, um chanceler em palácio. Então aqui mostra como o olavismo vai se infiltrando. O Eduardo Bolsonaro se aproxima do Olavo de Carvalho, passa a ser um discípulo do Olavo de Carvalho, e junto com isso ele traz a tiracolo para o governo Bolsonaro o Ernesto Araújo, que é outro olavista, e o Felipe G. Martins, que é um especialista em Olavo de Carvalho. Prossegue no artigo. Aos poucos, a divisão do trabalho entre os três ficou nítida. A Martins cabia formular ideias e pensar a política externa. Araújo executava as sugestões, e Eduardo, que não formula nem executa, continuou no papel de abre-alas na área internacional e propagandista nas redes sociais. Então você vê aqui um triunvirato, você vê aqui uma tríade, incluindo Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro e Felipe G. Martins. O Felipe G. Martins, como olavista que é, importa as ideias do Olavo de Carvalho para dentro das relações exteriores do Brasil atualmente. Quem executa isso é o Ernesto Araújo, que é o pau-mandado dessa turma. E o Eduardo Bolsonaro ele faz a ponte entre essas pessoas, justamente por ser filho do presidente, e atua publicamente nas redes sociais. Mais adiante, a Thaís traça aqui o perfil intelectual do Eduardo. Ela diz o seguinte aqui. Em seu apartamento em Brasília, além de exibir as fotos do book de modelo, Eduardo decide mostrar alguns de seus livros. Ele informa que sua referência intelectual é Roger Scruton, o filósofo conservador britânico que morreu em janeiro passado. Citando aqui o Eduardo. Ele tem vários livros, não li todos, obviamente, diz. Mas leu qual? Estou para ler, responde. Vou começar o branquinho dele, de capa branquinha. Aqui você vê como esses olavistas, e o Eduardo Bolsonaro também como representante deles, são limitados em termos de repertório de leitura e repertório intelectual. Ele afirma aqui que a sua referência intelectual é o Roger Scruton. E ele faz isso porque o Scruton ele tem menos rejeição como conservador do que o Olavo de Carvalho. De fato, o Scruton, nos círculos britânicos intelectuais, era relativamente respeitado. E no Brasil também. E o conservadorismo britânico do Scruton é muito diferente do conservadorismo tupiniquim do Olavo de Carvalho. É alguém que você tem ainda minimamente base conceitual, teórica, que você pode olhar lá e ver esse cara não fala tantos absurdos assim.
Você pode discordar dele, mas de fato tem uma tradição britânica ali de conservadorismo de longa data. Então ele quer usar essa referência intelectual porque ele quer fugir um pouco dessa referência explícita ao Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho já está queimado na praça. Mas ele não leu nada do Scruton. É a referência intelectual dele, mas ele não sabe o que o Scruton diz. Nunca parou para ler um livro do Scruton. Eu, que não sou conservador, já li vários do Scruton, para você ter uma ideia. Então, assim, realmente você vê a limitação conceitual e intelectual dessas pessoas. Pessoas que não sabem o que dizem, via de regra. Daí mais adiante ele fala sobre o Olavo de Carvalho. Daí ele entra no olavismo puro e simples. Eduardo, entretanto, não parece ser um homem tão ligado a livros como é às redes sociais, de onde extrai a maioria de suas referências. Indagado sobre o que encontrou de mais relevante em O Mínimo, que é o livro do Olavo de Carvalho, ele titubeia e Heloísa, sua mulher, intervém. O próprio título. Ele ri brevemente. O título é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E que, no final das contas, é um manual para se tornar um idiota olavista. Ou seja, ao ser indagado sobre o livro, que ele diz como referência também, ele não sabe, ele não consegue encontrar referência lá dentro porque, tipo, ele não leu o livro provavelmente também. Ou se leu, não entendeu, não sei, é difícil saber. Depois, mais adiante, ele fala sobre a tentativa do Eduardo Bolsonaro de se tornar embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Como ele queria se tornar um diplomata. Daí a repórter pergunta para ele quais são as referências da política externa dele, né? Os ídolos dele. Daí ele fala aqui o Kushner, o Cruz e o Rubio, que são três figuras norte-americanas, né? O Jared Kushner, que é o genro do Trump, o Ted Cruz, que é um político conservador, e o Marco Rubio, que é outro político norte-americano republicano. E daí o jornalista pergunta para ele sobre o que ele pensa do Henry Kissinger, o poderoso secretário de Estado que ganhou o Nobel da Paz pela negociação do fim da Guerra do Vietnã e teve um papel ativo na repressão a opositores das ditaduras da América do Sul. Eduardo toma um gole d'água, olha para o assessor ao lado e responde, não conheço. Então um cara que queria se tornar embaixador brasileiro nos Estados Unidos nunca ouviu falar do Henry Kissinger, que é uma das figuras estratégicas e políticas talvez mais relevantes do século XX. A mãozinha dele esteve em diferentes processos políticos pelo mundo, de intervenção dos Estados Unidos também, na Guerra Fria, e ele não conhece, ele não ouviu falar desse cara. A reportagem segue falando sobre a relação dele com as armas, como o Eduardo Bolsonaro tem uma fixação com armas. Daí diz o seguinte aqui sobre o modo como ele utiliza as armas. Na única vez conhecida em que ele poderia ter usado sua arma, as coisas não deram muito certo. O caso de Eduardo, testemunhado por colegas da faculdade, ocorreu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eles contam que, ao ver um assalto, Eduardo, que já tinha porte de arma, se atrapalhou e acabou abordando a vítima em vez do bandido, que conseguiu fugir ileso. Ele diz que não foi nada disso. O ladrão caiu na minha frente, puxei a arma, tentei enquadrar, mas ele saiu correndo. E eu não atirei para cima dele, não tinha o que fazer, contou. Nesse dia ele ganhou, no outro ele cai. E aqui é outro exemplo dessa narrativa que eles tentam emplacar, de que para deter um homem mau com uma arma, você precisa de um homem bom com uma arma, e quando ele teve a oportunidade de fazer isso, ele não apenas não conseguiu prender o bandido ou pegar o bandido, como ele foi para cima da vítima, né? De acordo com relatos dos amigos dele. E depois, mais adiante, tem aqui um relato da infância dele, da juventude do Eduardo Bolsonaro, que eu já mostrei aqui em outro vídeo, quando ele quis ser embaixador, eu mostrei o passado dele, né? As histórias sobre o Eduardo Bolsonaro, e diz o seguinte: a família Bolsonaro morava em um condomínio na rua Dona Maria. Eduardo e os amigos também gostavam de frequentar festinhas e a área de lazer do prédio, que tinha churrasqueira, piscina, academia e playground. Não era segredo para ninguém que os jovens bebiam, fumavam maconha e cheiravam o loló, um entorpecente caseiro à base de clorofórmio e éter. Mas adiante uma amiga diz: Duda era o bonitinho do surf. Adolescente normal, saía e usava o que estava na roda, contou uma amiga da época que pediu para não ser identificada por temer ataques da família presidencial. Na época, Bolsonaro chamava Duda de vagão, corruptela de vagabundo. Então o apelidinho do Dudu Bolsonaro era vagabundo, na verdade, né? Vagão. Um dia na praça Varhagen, a poucas quadras de sua casa, Duda e outros garotos foram flagrados por um policial enquanto fumavam maconha. Um amigo lembra que foram levados para a delegacia. O delegado conhecia então o deputado Bolsonaro e ligou para avisá-lo do incidente com o filho. Deixa ele aí guardado para aprender, disse o pai. Os jovens tomaram uma dura e horas depois foram liberados. Eduardo afirma que a história é pura invencionice. Jamais, nego categoricamente, diz: droga pra mim é coisa de pessoas que têm falta de personalidade. Meu prazer é surfar, estar em família, visitar minha avó. Se eu quiser desestressar, eu vou à igreja, à praia. Nunca fumei maconha, nem cheirei cocaína, crack, nada. Loló, nada. Bem, aqui fica um depoimento de um contra o outro, né? Mas adiante prossegue a reportagem. Um amigo próximo desses tempos, que pediu anonimato para falar com mais liberdade, descreve Eduardo como um cara gente boa, meio bobalhão, meio retardado. Suas intervenções pareciam meio lesadas, o que rendeu ao futuro deputado um novo apelido, Lloyd,
em referência ao personagem do filme Debi Lloyd, Dois Idiotas em Apuro, de 94. Cara, ele era bem cotado entre os amigos, né? Era meio retardado. E mais gente fala sobre essa mudança dele também, de personalidade, de postura em relação à vida, na verdade, né? Então diz a reportagem: o que mais intriga amigos de juventude e colegas de faculdade é a metamorfose do Vagão. Ouvidos pela Piauí, eles contam que Eduardo era um sujeito boa praça, agradável e cordato, que nunca defendeu posições extremistas. Seus professores na UFRJ dizem que não conseguem reconhecer o jovem estudante no deputado. Quando leio nos jornais e nas redes sociais as falas dele, é como se fosse um personagem que eu não conheço, porque o Eduardo Bolsonaro aluno era normal, gentil, educado, diz a professora Vanessa Berner, titular de Direito Constitucional na universidade. E mais adiante diz a reportagem: com o relativo silêncio dos irmãos, atolados eles próprios em denúncias, Eduardo parece ter decidido que sua missão agora é ocupar todos os espaços do extremismo, junto com o pai. E a reportagem prossegue mais adiante. Eduardo Bolsonaro opera em 3 níveis. Em público, ele é o provocador das redes sociais, um político voluntarista cujo comportamento tem sido cada vez mais incendiário, o que lhe rende crescente popularidade nas redes sociais. O terceiro nível de operação dele, em que atua, é do operador das sombras. Nessa função, empenha-se em prestigiar os aliados com cargos no governo, detonar quem não lhe parece suficientemente fiel e azeitar a engrenagem do gabinete do ódio, cuja missão é garantir e ampliar o espaço ideológico da ultradireita. E por fim, quero ler um último trecho aqui, que é bem no finalzinho do artigo já. Chamado de mitinho, diminutivo do apelido dado a Bolsonaro por seus seguidores, ou seja, o mini-mito, Eduardo tem sido considerado, nos círculos bolsonaristas, como um potencial sucessor do pai. Em parte, a expectativa decorre da falta de opções na família, já que Carlos e Flávio caíram na vala dos investigados. Esse artigo, como eu disse, é uma anatomia, uma genealogia, na verdade, do radicalismo da família Bolsonaro. Você pega um sujeito que era surfista, que era gente boa, boa praça, maconheiro, gente boa, gente legal, que tinha visões progressistas em alguns casos, e depois ele passa a ter uma guinada completa desse cara, gente boa, surfista, para um extremista de direita, armamentista, intolerante, machista, homofóbico e que quer destruir a oposição política. O que acontece nesse período, nesses 12, 15 anos de transformação do Eduardo Bolsonaro, possivelmente tem a ver com o papel do pai dele também, o modo como o pai dele explora essa polarização política. Então ele vê no pai um modelo, possivelmente, um referencial de extremismo. E de certo modo também demonstra um perfil de pessoas, que eu conheço muita gente assim, na verdade, que não consegue atuar com moderação. Ela passa de extremos. Você tem de lado um surfista maconheiro e ele se torna, depois do outro lado, um extremista de direita, um neofascista. Você tem uma pessoa, por exemplo, que é um evangélico radical, fundamentalista religioso, e essa pessoa se torna um ateu militante. Você tem uma pessoa que é um neonazista e ela se torna um anarquista, um anarco-sindicalista. E eu conheço pessoas assim, conheço muita gente assim, na verdade. Elas transitam pelos polos, elas transitam pelos extremos, ela não consegue um discurso moderado. Eu me lembro de um caso em Curitiba, de um dono de uma livraria que eu frequentava, que o cara tinha sido punk e depois ele tinha sido careca, tinha sido skinhead. Tipo, sabe, são coisas totalmente opostas em sentidos políticos, propostas sociais, propostas de pensamento, e a pessoa transita nesses polos. Não consegue ter um discurso balanceado, equilibrado. E outra coisa que você percebe é que o Eduardo Bolsonaro, embora seja articulado nesse caminho de pontes com a extrema-direita global, que ele não é muito inteligente. Ele não é muito inteligente. Ele não é intelectualmente instruído, ele não é alguém que tem realmente um arcabouço intelectual para poder fazer certas conexões ideológicas daquilo que ele defende. Então, para isso, ele precisa de outras pessoas. Precisa do Felipe Martins, precisa do Olavo de Carvalho, que supririam essa carência intelectual dele. Mas esse artigo aqui, como eu disse, é sensacional. Ele é muito bem escrito mesmo, bastante completo, e consegue traçar o perfil dessa figura agora, que possivelmente, como já prevê o artigo e como já tem sido murmurado por aí, possivelmente será o sucessor do Bolsonaro. O que é assustador, porque você vai trocar um imbecil incompetente completo por outro imbecil incompetente completo. Então é isso, gente. Realmente assustador. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui que foi mostrado nesse artigo, se vocês conseguiram ler o artigo também, sobre essas revelações feitas, sobre essas posturas extremadas na vida. O que vocês pensam sobre isso? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.